Saluto con gioia Don Alberto Taveira, nostro consigliere ecclesiastico spirituale. Eu gostaria de saudar com muita alegria Dom Alberto Taveira, o nosso conselheiro espiritual para a Fraternidade Il Católica. vicario episcopale Don Roberto Lopez da Rio de Janeiro. Eu gostaria de saudar o vigário episcopal Dom Roberto Lopes, Em modo da particolare, Arquidiocese do Rio de Il Janeiro, padrone di casa Monsignor Jonas Habib. e de um modo particular o patrão da casa, Monsenhor Jonas Habib. Il nostro caro fratello Gilberto mi ha chiesto di parlare di unità e diversità nella rinnovazione carismatica cattolica. O nosso irmão Gilberto me pediu para falar de unidade e fraternidade E diversità. e diversidade na Nella- renovação carismática católica. Perché le comunità nuove devono stamattina riflettere su questa rinnovazione carismatica? Porque as novas comunidades devem, nessa manhã, refletir sobre a unidade, sobre esses pontos na renovação carismática católica. Perché le nuove comunità sono rinnovazione carismatica. Porque as novas comunidades são renovação carismática católica. Senza frattura, senza rottura. Sem ruptura, sem divisão. Come abbiamo sentito dalla nostra presidente dell'ICRES, Michelle Moran, ieri, Como nós ouvimos da presidente do ICRES, Michelle Moran, ontem, la rinnovazione carismatica è un fiume di grazia, una corrente di a grazia. renovação carismática é um rio de graça, Não é uma propriamente- corrente de graça. Non è propriamente un movimento ecclesiale, Não é propriamente um movimento eclesial. è una corrente di grazia al cui interno ci sono differenti espressioni. É uma corrente de graça no qual, ao seu interno, existem diferentes expressões. Ma questa non è una mia opinione, è la realtà. Mas essa não é uma opinião minha, mas é a própria realidade. Non riconoscere questo significa negare la realtà. Não reconhecer isso significa negar a realidade. Ma io documenterò quanto sto affermando alla luce del Magistero Pontificio. Mas eu gostaria de documentar à luz do magistério pontifício aquilo que eu estou apresentando para vocês. Gilberto mi ha detto che mi ha presentato come il presidente di questo organismo internazionale della Santa Sede che è la Fraternità Cattolica. O Gilberto me apresentou como presidente deste organismo eclesial da Santa Sé, que é a Fraternidade Católica. Cos'è? O que é? È l'organismo pontificio che raduna le principali e storiche comunità della rinnovazione carismatica cattolica. É um organismo pontifício que congrega as principais históricas realidades, que são as Comunidade. novas comunidades de aliança, vida da renovação carismática católica. Il Santo Padre, il Beato Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI O Santo Padre, o Beato João Paulo II e em seguida o Papa Bento XVI hanno affermato che la fraternità cattolica afirmaram que a fraternidade católica ha una missione riconosciuta dalla Santa Sede tem uma missão reconhecida pela Santa Sé di essere nel cuore della rinnovazione carismatica, una missione nel cuore della rinnovazione carismatica cattolica. de desenvolver uma missão bem no coração da renovação carismática católica. Allora il Papa conferma una Portanto, realtà. portanto, o Papa ele confirma uma realidade. E questo perché? E isso porque Personalmente io ho conosciuto la fraternità cattolica nella rinnovazione carismatica. eu, de forma pessoal, conheci a fraternidade católica na renovação carismática. I leader della rinnovazione carismatica fondarono la fraternità cattolica. Os líderes da renovação carismática fundaram a fraternidade católica. I membri dell'ICRES fondarono la fraternità cattolica come Brian Smith. Os membros do ICRES fundaram a fraternidade católica, como por exemplo Brian Smith. Come ha detto Michelle Moran, Como disse Michelle Morin, i gruppi di preghiera, alcuni hanno avuto uno sviluppo, una crescita e hanno avuto una evoluzione verso la comunità. alguns grupos de oração tiveram um desenvolvimento, tiveram um crescimento na renovação carismática católica. Ma non c'è rottura, ma c'è continuità. Mas não tem ruptura, e sim
continuidade. Anche dobbiamo dire una cosa storica, Nós também devemos dizer uma coisa que é importante do ponto de vista histórico, che dopo la nascita del rinnovamento carismatico a Duquesne University in Pennsylvania, que depois do nascimento da renovação carismática católica, que aconteceu em 1967 em Duquesne, na Universidade em Duquesne, na Pensilvânia, furono le prime comunità a dare un grande impulso, come in Ann Arbor e a South Bend, Indiana. foram as primeiras duas comunidades que deram este impulso, né, em Arbor e também na Indiana, nos Estados Unidos. Negli anni 90 io fui eletto come vicepresidente di ambedue gli organismi, la Fraternità Cattolica e l'ICRES. Nos anos 90, eu fui eleito vice-presidente de ambas as organizações carismáticas, tanto da Fraternidade como também do ICRES. Non c'era assolutamente incompatibilità. Não existia absolutamente incompatibilidade. Come membro della rinnovazione carismatica io ero membro di una comunità. Como membro da renovação carismática, eu era também membro de uma comunidade. Il presidente dell'ICRES è membro di una comunità, comunità di Sion. O presidente do ICRES era membro também de uma comunidade, é membro de uma comunidade, que é a comunidade Sion, Don fazendo Alberto referência Taveira a è Michel l'assistente Morin. spirituale della rinnovazione carismatica del Brasile e del consigliere spirituale della Fraternità Cattolica. O próprio Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém do Pará, ele é conselheiro espiritual tanto da renovação carismática aqui no Brasil, como conselheiro espiritual também da Fraternidade Católica Ho Internacional. avuto la gioia di servire il Signore in decine e decine di paesi nel mondo Eu tive a grande alegria de servir ao Senhor em diversas, em dezenas países do mundo, sia per la rinnovazione carismatica che per la Fraternità Cattolica di Comunità. seja pela renovação carismática, como também pela Fraternidade Católica das novas comunidades. Allora, questo movimento, cos'è il movimento carismatico? Este movimento, esse movimento carismático, o que ele é? È un evento straordinario dello Spirito É um evento extraordinário do Espírito Santo, che sarà destinato a influenzare il futuro della Chiesa. que tem como destino influenciar o futuro da igreja. Questo movimento così poco studiato dagli specialisti delle religioni Este movimento que ainda é pouco estudado pelos especialistas das religiões, e anche poco conosciuto dai responsabili della Chiesa ainda pouco conhecido pelos responsáveis da igreja, è il movimento missionario in più forte crescita nel mondo. é um movimento missionário que está crescendo com muita força no mundo. Ha una dimensione ecumenica Tem uma dimensão ecumênica che in un secolo que já há um século ha avuto una crescita da 0 a 650 milioni di cristiani che appartengono a questa corrente. teve um crescimento de 0 a 600 milhões de cristãos que pertencem a este movimento. Questo nella Chiesa Cattolica 150 milioni. Na Igreja Católica, de forma particular, são 150 milhões. È il più grande movimento di risveglio che si sia mai avuto nell'intera storia della Chiesa Cattolica. É um grande movimento que está despertando a fé em muitos membros da Igreja Católica. Di fronte a un movimento di queste vaste proporzioni è davvero difficile negare la presenza dello Spirito Santo. Diante deste movimento que cresce tanto, com tanta expressão, é difícil negar a ação do Espírito Santo. Non solo, ma difficilmente sarebbe stato immaginato e pianificato É claro que não só isso, mas dificilmente isso poderia ter sido imaginado, ter sido planificado, estruturado. ma noi dobbiamo capire qual è l'opera di Dio in questo movimento. Mas nós precisamos compreender qual é a obra de Deus neste movimento. Qual è il messaggio che Egli ha da inviare al mondo e ai cristiani? Qual é a mensagem que Deus quer enviar ao mundo e aos cristãos a partir deste movimento? Per chi sia secondo il piano di Dio Para que seja segundo o plano de Deus e non sia secondo i nostri desideri umani. e que não seja segundo os nossos desejos humanos. E per fare questo Para fazer isso,
Ho pensato Eu pensei che non ci sia migliore descrizione que não há uma descrição melhor come quella fatta dal preambolo degli statuti dell'ICRES. como aquela que foi feita, que está presente no preâmbulo do Estatuto do ICRES. Qui spiega esattamente la fotografia della rinnovazione carismatica. Aqui explica exatamente a fotografia da renovação carismática católica. E l'autore di questo preambolo E o autor desse fu preâmbulo proprio Reinaldo Beisserra, foi o Reinaldo Bezerra. quando negli anni 90 noi lavoravamo fianco a fianco nell'ICRES. Quando nos anos 90 nós trabalhávamos juntos no ICRES. Per questo voglio invitare il mio carissimo fratello Reinaldo a leggere Por isso eu gostaria de convidar o Reinaldo, né, para ler este trecho do preâmbulo do Estatuto do ICRES. A renovação carismática católica não é um movimento singular, nem unificado a nível mundial. Não há um fundador nominado, nem um grupo de fundadores, como em outros movimentos. Não há uma lista de inscritos. É de uma profunda variação de pertença de indivíduos, grupos, atividades, geralmente independente um dos outros, se encontram em diferentes estados e modos de desenvolvimento, com importância diversa e que, apesar de tudo isso, convivem, compartilham a mesma experiência fundamental e buscam a mesma finalidade. Essa estrutura, um tanto quanto elástica, como se diz? Flexível, se encontra a nível diocesano, nacional, como também a nível internacional. São caracterizados de livre associação, diálogo e colaboração, ainda que também por uma integração e uma estrutura ordenada. A liderança dessa realidade é caracterizada de serviço. É uma oferta de serviço que se faz mais do que um governo no sentido estrito da palavra. Ao perseguir a sua finalidade e o seu objetivo, o ICRES se propõe a oferecer um útil serviço à renovação carismática a nível mundial. O ICRES busca de recolher, de articular, com o intuito de uma experiência em todo o mundo e à sua volta, de tornar disponível a nível mundial o seu serviço. Quando o ICRES se apresenta às realidades da igreja, o faz de uma maneira pastoral, promove e conduz os seus serviços de adestramento, de capacitação, de prática, como um serviço a oferecer, sempre mais do que como uma autoridade, mas de prestação de serviço para o desenvolvimento e articulação de todas as expressões de renovação. Mais um pouquinho. Nesse contexto de comunhão na diversidade, vem precisamente aquilo que é o papel do ICRES. O ICRES é um serviço da renovação carismática católica mundial como centro de unidade, comunicação e cooperação para realizar o desejo de Cristo, que todos sejam uma só coisa, e para conservar o corpo de Cristo sem divisão. Essa unidade se deve entender num contexto de diversidade, no momento que dentro do ICRES possa estar presente e de fato está diversas formas e manifestações de renovação carismática católica, como diz o artigo 8º.
Molto bene, grazie. Obrigado, Reinaldo. Un applauso. Dunque, la funzione degli organismi, abbiamo sentito, internazionali, diocesani, nazionali, Portanto, a função dos organismos internacionais, diocesanos, locais, sono come gli argini di un fiume. são como o caminho que o rio ele desenvolve. Ma gli argini non sono il fiume. Porém, esse caminho, essas margens não são o rio. Il fiume è la rinnovazione O carismatica, rio é a renovação la carismática, corrente di grazia. a corrente de graça. Gli organismi E os organismos sono gli argini del fiume. são esse caminho, né, que o rio ele percorre. Ma non si devono confondere le due Mas não cose. podem se confundir as duas realidades. Perché dico questo? Por que eu digo isso? Perché c'è una tentazione Porque existe in uma, agguato. porque existe uma tentação presente. Io vedo in diverse parti del mondo, ieri la sorella Michelle Moran ha parlato dei rischi di a volte una competizione tra organizzazioni, leader. Eu vejo isso em algumas partes do mundo. A própria Michelle Morin, ontem, ela nos recordava que existem alguns riscos, algumas tentações de competição entre organismos, líderes carismáticos. E quindi, guardando da vicino la realtà della rinnovazione carismatica, E, portanto, olhando bem de perto a realidade da renovação carismática, come abbiamo sentito, ci sono varie espressioni. nós percebemos que existem várias expressões. Non esiste una sola espressione. Não existe uma única expressão de renovação carismática. Ci sono gruppi di preghiera, Existem grupos de oração, comunità di vita, di alleanza, comunidades de vida e ou aliança, associazioni ecumeniche, associações ecumênicas, congregazioni religiose, congregações religiosas, comunità vita monastica, comunidades de vida monástica, scuole di evangelizzazione, escolas de evangelização, ministeri di mass media, musica. ministérios nos meios de comunicação, de música. Ogni realtà Cada realidade condivide lo stesso denominatore comune, compartilha o mesmo denominador comum, le grazie della rinnovazione carismatica, as graças próprias da renovação che è il carismática, battesimo nello Spirito Santo. que é o batismo no Espírito Santo. Ma come abbiamo sentito dal preambolo dell'Icres, Mas como nós ouvimos deste preâmbulo que o Reinaldo ogni leu, realtà e espressione carismatica toda a realidade e sono expressão carismática autonome são autônomas, le une dalle altre, umas das outras. indipendenti le une dall'altra. Elas são independentes umas das outras. A volte alcune di loro sono riconosciute o erette canonicamente dal vescovo diocesano. Às vezes, algumas desses organismos são reconhecidas ou erigidas pela autoridade diocesana, o bispo Altri diocesano. dalla Santa Sede, dal Papa. Outras são reconhecidas pela Santa Sé, pelo Papa, Anche se vivono nella stessa area geografica mesmo que vivam na mesma área o geográfica diocesi, ou diocese, sono indipendenti gli uni dagli altri. elas são independentes umas das outras. Analogamente alle congregazioni religiose. Isso acontece também de forma análoga com as congregações religiosas. Questa visione ecclesiologica Essa visão eclesiológica respinge la tentazione di fare del rinnovamento carismatico una sola espressione. ela rejeita a tentação da renovação carismática ser uma única expressão. Come abbiamo sentito sempre dal preambolo dell'Icres, Como nós ouvimos no preâmbulo do Estatuto do ICRIS, non esiste un movimento istituzionalizzato, não existe um único movimento institucionalizado. perché la rinnovazione carismatica non è un movimento, è una corrente di grazia. Porque a renovação carismática não é um movimento, mas é uma corrente de graça. Non è un movimento accanto ad altri movimenti ecclesiali, Não é um movimento que está junto ao lado de outros movimentos come il movimento dei eclesiais, focolari, como o movimento dos focolares, Comunione e Libertação, Comunhão e Libertação, Sant'Egidio. a comunidade de Santo Egídio. Non è una nuova associazione ecclesiale, Não é uma nova associação eclesial, ma come abbiamo sentito dalla Presidente dell'Icres, è
una corrente di grazia. Mas como ouvimos de Michel Morin, é uma corrente de graça. Così come aveva affermato il cardinale Sunens, Assim como afirmou o cardeal Sunens, è una grazia che passa, é uma graça que passa, che porta la Chiesa alla coscienza della sua realtà carismatica. que conduz a igreja à consciência da sua realidade carismática. Esistono altre correnti di grazia nella Chiesa molto simili per analogia? Existem outras correntes de graça na igreja muito semelhantes por analogia? Sì, É claro que existem. come il movimento liturgico, Como, por exemplo, o movimento il litúrgico, movimento biblico, o movimento bíblico, il movimento ecumenico, o movimento ecumênico, il movimento monastico. o movimento Cioè monástico. sono delle correnti di grazia nella Chiesa. Ou seja, são correntes de graça presentes na igreja. Quello monastico si propone la vita comunitaria contemplativa, ora et labora, per esempio, con Por Benedetto. exemplo, o movimento monástico procura viver o ora et labora com São Benedetto, ou seja, uma espiritualidade comunitária e contemplativa. Ma all'interno della corrente di grazia monastica ci sono varie espressioni, varie istituzioni, varie congregazioni. Mas ao interno do movimento monástico existem várias expressões, várias congregações desta mesma corrente de graça. All'interno della corrente di grazia del francescanesimo Ao interno da corrente de graça do franciscanismo ci sono l'ordine minore, existem ordens menores, l'ordine dei cappuccini, tem a ordem dos tutti si capuchinhos, rifanno al carisma di Francesco. e todos se voltam ao carisma de São E questa Francisco. corrente di grazia ancora ne beneficia la Chiesa ai tempi, dopo tanti secoli. E esta corrente de graça ainda é um grande benefício para a igreja depois de tantos anos. Il movimento biblico, O movimento bíblico un'altra corrente di grazia, prima del concilio, é um outro movimento de graça que nasceu ainda antes do Concílio addirittura Vaticano II. nato addirittura tra i protestanti. Nasceu inclusive entre os protestantes, os Si proponeva evangélicos. di riproporre le sacre scritture nelle mani dei fedeli, conoscenza delle scritture. O seu objetivo era exatamente colocar as Sagradas Escrituras nas mãos dos fiéis. Ma non esiste un solo istituto biblico, Mas não existe um único instituto ci sono bíblico. associazioni di biblisti, Existem associações de ci biblistas. sono facoltà di sacra scrittura, Existem faculdades de Sagrada Escritura. ma nessuna di queste esaurisce tutto il movimento biblico. Mas nenhuma destas consegue esgotar todo o movimento bíblico. Il movimento ecumenico O movimento ecumênico si propone la unità dei cristiani tem como proposta a unidade dos cristãos. ed esiste il Pontificio Consiglio per l'Ecumenismo in Vaticano. Existe, por exemplo, o Pontifício Concílio para o ecumenismo do Ma Vaticano, non esaurisce tutta l'azione dell'ecumenismo della Chiesa Cattolica. mas não consegue esgotar toda a ação ecumênica da Igreja Católica. Esistono tanti movimenti ecumenici, Existem diversos movimentos ecumênicos, comunità come la comunità di Tesè como, por exemplo, a comunidade de Tezê e poi il rinnovamento carismatico, e a própria renovação la carismática fraternità cattolica. na fraternidade Ha molte católica. comunità ecumeniche, Existem muitas comunidades ecumênicas, ma nessuna di queste mas nenhuma destas comprende in sé tutto il significato dell'ecumenismo. consegue esgotar em si todo o significado do ecumenismo. Allora, analogamente a queste correnti storiche della Chiesa, Portanto, de forma análoga, estas correntes históricas na igreja, in questa analogia noi parliamo di rinnovazione carismatica. nesta mesma analogia nós falamos da renovação carismática católica. Quindi sarebbe forse più opportuno parlare di rinnovamento carismatico della Chiesa Cattolica Portanto, seria muito mais oportuno falarmos de renovação carismática da Igreja Católica e non rinnovamento carismatico nella Chiesa Cattolica, quasi che fosse un gruppo. e não renovação carismática na Igreja Católica como se fosse simplesmente um grupo. È vero che ci sono gruppi, É claro, existem grupos. è vero che ci sono movimenti ecclesiali che si ispirano alla rinnovazione carismatica, É verdadeiro que existem movimentos grupos carismáticos que se inspiram no movimento da renovação. ma nessuno di questi Mas nenhum destes può comprendere tutta la grazia del movimento. pode compreender e esgotar toda a graça do movimento. Allora, di che cosa si tratta?
Portanto, do que nós estamos tratando? È una corrente di grazia trasversale al cattolicesimo contemporaneo É um movimento, é uma corrente de graça transversal ao catolicismo contemporâneo che rinnova la potenza dei carismi nei battezzati. que renova a potência dos carismas nos batizados. Naturalmente É claro che noi ritroviamo in questa corrente que nós encontramos nesta corrente organizzazioni, organizações, strutture, estruturas, comunità, comunidades, movimenti, movimentos, ma non c'è nessuno che può dire io sono l'unico, il solo e il prototipo. mas ninguém pode dizer eu sou o único, o protótipo da renovação carismática. Anzi, secondo alcuni teologi, Segundo alguns teólogos, come padre Raniero Cantalamessa, il predicatore apostolico, como por exemplo o padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, è una grazia per tutta la Chiesa. é uma graça para toda a igreja. Il battesimo nello Spirito non è un rito di iniziazione per un gruppo speciale di persone O nella Chiesa. batismo no Espírito Santo não é um rito de iniciação para um grupo específico ao interno da igreja, Definito carismatico. definido esse grupo como carismático. La grazia del battesimo nello Spirito è una grazia per tutta la Chiesa. A graça do batismo no Espírito Santo é uma graça para toda a igreja. Per cui noi possiamo avere, e di fatto abbiamo, Portanto, nós podemos ter, e de fato nós temos, che nelle nostre assemblee di preghiera que nas nossas reuniões de oração fanno parte, ricevono il battesimo nello Spirito membri di altre associazioni fazem parte, recebem o batismo no Espírito Santo, membros de outras associações e di altri movimenti e de outros e di movimentos congregazioni religiose diverse, e até mesmo de congregações religiosas che distintas, pur mantenendo il suo carisma originale senza smarrire quello, mesmo mantendo o próprio carisma, o carisma original, si aprono a una nuova effusione dello Spirito Santo se abrem a uma nova efusão no Espírito Santo, che non snatura il loro carisma originale. que não desvirtua o carisma original. Addirittura c'è un movimento internazionale nella compagnia di Gesù, nei Gesuiti. Por exemplo, existe um movimento internacional dentro da companhia de Jesus, os jesuítas. Rinnovamento carismatico tra i Gesuiti. A renovação carismática entre os jesuítas. Per questa ragione Por esta razão, sarebbe forse più realistico parlare di una pluralità di movimenti carismatici nella Chiesa Cattolica. seria muito mais realístico falar de pluralidade de movimentos da renovação carismática ao interno da Igreja Católica. Poiché non si presenta come un movimento ecclesiale vero e proprio, unico e uniformato. Porque não se apresenta como um movimento eclesial verdadeiro e próprio, como único e Uniformato, uniformado, ma diversificato. mas diversificado. Anche il termine movimento, Inclusive o termo movimento, se da un punto di vista sociologico è giustificabile, se do ponto de vista sociológico seria justificável, ma non è appropriato per definire il rinnovamento carismatico. mas não é apropriado para definir a renovação carismática. Infatti anche Michel Morin ieri nel suo discorso ha citato solo una volta la parola movimento carismatico, ma ha sempre parlato di rinnovazione carismatica come corrente di grazia. Ontem à tarde, Michel Morin, ela falou uma única vez de movimento, mas na realidade ela sempre falou de renovação carismática na Igreja Católica. Il cardinale Sunens O cardeal Sunens, ricevette dai due pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II que foi recebido por dois pontífices, Paulo VI e João Paulo il II, mandato di orientare la rinnovazione carismatica nel cuore della Chiesa. ele recebeu dos papas essa missão para orientar a renovação carismática Nel católica. cuore, nella tradizione della Chiesa. No coração, na tradição da igreja. Egli costituì una commissione teologica Esse cardeal constituiu uma comissão che teológica formulò i famosi
celebri documenti di Malin. que formulou o famoso documento de Malines. Questa commissione era formata dai più importanti teologi della Chiesa Cattolica. É uma comissão que foi formada pelos mais famosos, importantes teólogos da Igreja Católica. Un grande teologo era Yves Congar. Um grande teólogo era o padre Yves Congar. Secondo, cardinale Ratzinger. O outro teólogo era o cardeal Ratzinger. L'altro teologo era il cardinale Dulles. Um outro teólogo era o cardeal Dallus, All'epoca erano solo sacerdoti, Ursum von Balthasar. que na época eram somente sacerdotes, como por exemplo von Balthasar. Dunque, teologi che oggi sono cardinali e pontefici. Teólogos que, portanto, hoje são cardeais e também pontífice. In uno di questi documenti di Malin Neste documento de Malines, c'era una preoccupazione del cardinale, existia uma preocupação do cardeal, che è la preoccupazione anche oggi dell'ICRES e della Fraternità Cattolica. que é uma preocupação também atual do ICRES e da Fraternidade Católica, Di ridurre questa profezia ad solo istituzione sociologica. de reduzir esta profecia a instituições, organismos sociológicos. Ho incontrato negli ultimi anni uno dei teologi dei colloqui di Malines che si chiama Padre Carlos Aldunate, un gesuita cileno molto importante. Há pouco tempo eu me encontrei com um dos teólogos que participou deste documento de Malines, cujo nome é Padre Carlos Aldunate. Carlos Aldunate. E ho incontrato anche a Notre Dame University Eu encontrei também na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, un teologo, anch'egli molto anziano, novantenne, ma in buona salute. um teólogo também bem ancião, né, bem idoso, já tem mais de 90 anos. Questi teologi riferiscono Esses teólogos se referem che all'epoca della formulazione di questi documenti di Malin, il cardinale Siunens era molto preoccupato que nessa época, quando os documentos de Malines foram escritos, o cardeal Siunens ele estava muito preocupado, perché vedeva come il rinnovamento rischiava di perdere la sua vera identità in natura. porque ele percebia que a renovação carismática corria o risco de perder a sua verdadeira natureza, Cioè di non accogliere la molteplicità e la diversità di espressione. de não acolher a multiplicidade e a diversidade de suas expressões. Il cardinale Siunens mise in guardia proprio i responsabili centrali di Roma del Vaticano O próprio cardeal Siunens, ele chamou a atenção até mesmo dos responsáveis que estavam ali em Roma, no Vaticano, di evitare la tentazione di trasformare il rinnovamento carismatico accanto ad altri movimenti apostolici. de evitar esse risco de transformar a renovação carismática numa realidade ao lado de outros movimentos, de outras expressões católicas. Questa era la convinzione del cardinale Siunens. Esta era a convicção do cardeal Siunens. Tale convinzione spinsero negli anni più recenti Esta convicção motivou nesses últimos anos, a evitare l'istituzionalizzazione del rinnovamento carismatico a evitar a institucionalização do movimento da renovação carismática. e negli Stati Uniti c'è stato un colloquio teologico Nos Estados Unidos ocorreu um colóquio teológico con 40 teologi com 40 teólogos che ha avuto per tema il rinnovamento carismatico nel cuore della Chiesa. que teve como tema a renovação carismática no coração da igreja. Questo con il sostegno della Conferenza Episcopale Americana. Este colóquio ocorreu com o sustento da Conferência Episcopal Americana. Fu portato come testo di studio un scritto di padre Killian MacDonald. Foi
nesse colóquio, né, como estudo, levaram um documento do padre Killian MacDonald, MacDonald, patrologo benedettino, um patrólogo, estudioso da patrologia beneditino, capo della Commissione di Dialogo Cattolico Vaticano Pentecostale in Vaticano. chefe de uma organização No, della Commissione da Vaticana. Comissão Vaticana de Diálogo com os pentecostais. Egli scrisse un libro che si chiamava Battesimo nello Spirito Santo e iniziazione cristiana nei primi 8 secoli della Chiesa. Ele escreveu um livro que se chama Batismo no Espírito Santo e Iniciação Cristã nos primeiros 8 séculos da Igreja, In cui l'esperienza carismatica del battesimo nello Spirito era comune nell'iniziazione cristiana come descritta dai padri nei primi 8 secoli della storia. E ele conta no seu livro que nos primeiros 8 séculos da Igreja, certo, o batismo no Espírito Santo fazia parte dos ritos de iniciação, né, conforme os documentos dos padres da Igreja. L'esperienza della profezia del parlare in lingue A experiência da accompagnava profecia do falar em línguas la amministrazione dei sacramenti. acompanhava a administração dos sacramentos. E questo era comune in tutte le tradizioni del Mediterraneo, greca, latina e anche siriaca. Isso era comum em todas as tradições cristãs mediterrâneas, a grega, a latina e também a siríaca. Allora, come vedete, questa commissione Portanto, como vocês podem ver, esta comissão degli teologi e vescovi dell'America de teólogos e bispos dos Estados Unidos hanno riportato in luce evidenciaram che il battesimo nello Spirito e i carismi que o batismo no Espírito Santo e os carismas che appartenevano alla Chiesa primitiva que pertenciam à igreja primitiva non può appartenere a un solo gruppo nella Chiesa, não pode pertencer a um grupo somente da igreja, ma appartiene alla Chiesa e alla tradizione intera. mas pertence à igreja e à tradição como um todo. All'incontro dei gesuiti della rinnovazione carismatica, No encontro dos jesuítas da renovação carismática, il preposito generale, padre Kolfenbach, emerito, o prepósito geral padre Kolvenbach, que já é emérito da Companhia de Jesus, egli disse che il suo desiderio ele disse que o seu desejo è che nel terzo millennio é que no terceiro milênio non si parlasse di rinnovamento carismatico insieme ad altri movimenti. que não se falasse do movimento carismático ao lado de outros movimentos, Di non parlare di un'organizzazione parallela rispetto alla Chiesa, de não falar de uma organização paralela à igreja católica, ma solo di manifestare ciò che in fondo è al cuore della Chiesa. mas somente de falar de uma manifestação daquilo que está no coração da igreja, Di dimostrare che l'effusione dello Spirito de demonstrar que a efusão do Espírito Santo si irradia su tutta la Chiesa. ela irradia para toda a igreja. Poco importa se ci sono organizzazioni, dice il preposito Kolfenbach, Pouco importa che ci siano delle organizzazioni. que existam organizações, estruturas, instituições carismáticas. La cosa più importante A coisa mais importante è che invece ci siano dei cristiani é que na realidade precisam existir cristãos, cattolici católicos e fra questi anche dei gesuiti e entre estes também jesuítas che danno testimonianza que deem testemunho di aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, de ter recebido o batismo no Espírito il Santo, quale non ha mai cessato di fondare e vivificare la Chiesa. que Non ha mai cessato di fondare Che e no- vivificare la Chiesa. porque jamais cessou de fundar e vivificar a igreja. E questo allarme dell'eccessiva istituzionalizzazione del rinnovamento E essa preocupação com uma excessiva institucionalização da renovação carismática fu oggetto anche di un incontro di leader a Roma foi uma reflexão também de alguns líderes em Roma durante 12 giorni di benedizione a Castel Gandolfo. durante 12 dias de encontro de bênção em Castel Gandolfo. Bene,
Dopo queste considerazioni ho letto il Magistero del Papa, il Magistero del Cardinale Sionens, Depois destas considerações, onde eu pude apresentar para vocês o magistério do Papa, também o magistério do Cardeal Synans, eccetera, eccetera. etc, etc. Adesso spieghiamo cosa sono invece le istituzioni Agora nós gostaríamos de nella renovazione explicar carismatica. o que são realmente as instituições na renovação carismática. Sono organi di servizio, São órgãos de serviço. non hanno autorità, Não tem uma autoridade, forse spirituale, força espiritual, certamente morale, talvez espiritual, talvez moral, ma non hanno autorità di governo. mas não tem autoridade de governo. Perché? Por quê? Perché la Chiesa cattolica è apostolica ed è fondata sui vescovi. Porque a Igreja Católica, ela é apostólica e, portanto, ela tem como fundamento os bispos. Ed è proprio il carisma dei vescovi, E é justamente o carisma dos bispos è proprio il carisma dell'autorità di governo nella Chiesa che non è delegato a nessun laico. é o carisma dos bispos, é o carisma de autoridade de governo da igreja que não é confiado a nenhum leigo, Né a organizzazioni e a movimenti. nem mesmo a alguma organização ou algum movimento. È proprio il carisma dell'autorità, quello di non respingere la profezia, E o carisma da autoridade é exatamente aquele de não rejeitar a profecia, ma di discernere mas de e discernir ritenere ciò che è buono. e reter aquilo que é bom. Finalmente Finalmente, possiamo dire podemos dizer che non esiste un capo della rinnovazione carismatica mondiale. que não existe um chefe da renovação carismática mundial. Grazie a Dio. Graças a Deus. Non c'è un capo umano, Não existe um chefe humano, ma c'è un capo divino. mas existe um chefe divino. Il presidente della rinnovazione carismatica è lo Spirito Santo. Allora che la fraternità cattolica, l'ICRES, l'equipe nazionale, eccetera, eccetera? O que são, por exemplo, a Fraternidade Católica, o ICRIS, a Comissão Nacional da Renovação Carismática? O que são? Questi organismi non sono la rinnovazione carismatica, Na realidade, esses organismos não são a renovação carismática. sono organismi a servizio della rinnovazione carismatica. São organismos que estão a serviço da renovação carismática. La rinnovazione carismatica è molto più che un organismo. A renovação carismática é muito mais do que um organismo. Un organismo nasce, si sviluppa, può anche cessare secondo le condizioni storiche del momento. Um organismo nasce, se desenvolve conforme as suas possibilidades, mas também pode até mesmo morrer por causa de algumas circunstâncias È come históricas. un carisma, una congregazione religiosa ha una fondazione, uno sviluppo, ma può anche esaurire quel carisma per quelle circostanze É storiche. claro, é como acontece com uma congregação religiosa, nasce, se desenvolve, cresce, mas pode também até mesmo, segundo as circunstâncias históricas, pode acabar. Ma la Chiesa Mas non muore. a igreja não Il morre. fondatore Gesù Cristo non muore. O fundador Jesus Cristo não morre. Gli uomini, le istituzioni passano. Os homens, as instituições passam. Persino i ministri della Chiesa non sono immortali. Inclusive os ministros da igreja, eles não são imortais. Morto un papa, se ne elegge un altro. Se morre um papa, se escolhe, se elege um outro. Ma Cristo ha detto, io sono con voi sino alla fine dei tempi. Mas Jesus disse: eu estou convosco até os fins dos tempos. Amém? Como é? Termino. Tranquilo. Posso? Ancora? Perché la Santa Sede ha voluto l'ICRES e la Fraternità Cattolica? Por que a Santa Sé quis, né, a existência do ICRIS, da Fraternidade Católica? Due organismi pontifici con sede in Vaticano. São dois organismos pontifícios
com sede, com escritório no Vaticano. Non esistono due rinnovazioni carismatiche. Não existem duas renovações carismáticas. La rinnovazione carismatica è una, A renovação carismática é ma uma, questi due organismi mas esses dois organismos hanno due approcci, due come espressioni distinte, Mas esses dois organismos têm expressões diferentes, ma che lavorano al servizio della stessa rinnovazione carismatica. mas que trabalham a serviço da mesma renovação carismática. La fraternità cattolica per le nuove comunità. A fraternidade católica, ela trabalha em função das novas comunidades. Non può occuparsi di tutta la rinnovazione carismatica. Ela não tem condições de se ocupar com toda a renovação carismática. L'ICRES O ICRIS si occupa di tutte le espressioni carismatiche, se ocupa de todas as expressões da renovação carismática, incluse anche le comunità, incluindo também as novas comunidades, ma anche i gruppi di preghiera, mas também os grupos de oração, ministeri, os ministérios, scuole di evangelizzazione. as escolas de evangelização. Allora capite che questi due organi Vocês podem compreender que esses dois organismos, non rappresentano un movimento organizzato. não representam um movimento organizado. Il loro scopo è soltanto quello di promuovere O objetivo de cada um desses organismos é o de promover il battesimo nello Spirito, o batismo no Espírito la vita Santo, comunitaria, a vida la comunitária, nuova evangelizzazione a nova e evangelização, coordinando di tanto in tanto delle conferenze internazionali e nazionali. e coordenando de tempos em tempos encontros internacionais, como também encontros nacionais, como este que nós estamos tendo nesse final de semana. Dice Papa Giovanni Paolo II nella Christe Fideles O Laici: Papa João Paulo II afirma no seu documento Christi Fidelis Laici: la comunione ecclesiale esige il riconoscimento della legittima pluralità a comunhão eclesiástica existe ao interno da igreja o reconhecimento da pluralidade di tutte le forme aggregative dei fedeli laici de todas as formas agregativas dos fiéis leigos e allo stesso tempo E ao la mesmo tempo- collaborazione fra loro. e ao mesmo tempo a colaboração entre eles. Il Santo Padre O Santo Padre, afferma anche che nell'accoglienza delle diversità ele afirma ainda que no acolhimento da diversidade si concretizza la comunione. se concretiza a comunhão. La comunione non è uniformità. A comunhão eclesial não significa uniformidade. Comunione è accoglienza della diversità. Comunhão é o acolhimento, significa acolhimento da diversidade. Leggo quello che dice il Papa. Eu vou ler para vocês aquilo que diz o Papa. La comunione ecclesiale si configura come una comunione organica, A comunhão eclesial se configura como uma comunhão orgânica, analoga a quella di un corpo vivo e operante, semelhante àquilo que acontece num corpo vivo e operante, caratterizzata dalla compresenza di diversità e complementarietà di vocazioni, caracterizada pela presença da diversidade e da complementariedade das vocações, condizioni di vita, condições de vida, ministeri, de ministério, carismi, carisma responsabilità. e responsabilidade. Grazie a questa diversità É graças a esta diversidade e complementarietà, e complementariedade ogni fedele laico, que todo fiel e leigo, noi possiamo aggiungere ogni nuova comunità, todas as novas comunidades, tutti i movimenti ecclesiali todos os movimentos Associazioni. eclesiais, associações, sono ordinati e in relazione all'unico corpo são ordenadas em relação ao único corpo e sono ordinati a edificare la stessa missione della Chiesa. e todas têm como missão trabalhar para a edificação da única igreja. Non esistono due missioni, Não existem, portanto, è duas la missões. stessa e unica sola missione della Chiesa. É uma única e a própria missão da igreja. Allora permettetemi di dire Permitam-me de dizer para vocês che Dio ama la diversità. que Deus ama a diversidade. Noi dobbiamo non più angustiarci in paure Nós não podemos viver angustiados com medo di chiusure, de fechamentos,
di antagonismi, antagonismos, di invidie, de invejas, di gelosie della grazia altrui. de ciúme, de inveja em relação à graça dos outros. Dice Paolo, non tutti possono essere mano, Diz o apóstolo Paulo, nem todos podem ser a mão, non tutti possono essere piede, nem todos podem ser os pés. perché non sarebbe un corpo, sarebbe un mostro, Porque isso não seria o corpo, mas seria um monstro. ma ogni membro Mas cada membro ha un compito tem uma função unico, solo. única, uma única função. Allora, comunità, Portanto, comunidades, gruppi di preghiera, grupos de oração, tutta la grazia della rinnovazione carismatica. todas as graças da renovação carismática. Celebriamo la diversità Nós devemos celebrar a diversidade con pani azimi di letizia e di gioia, com os pães ázimos de alegria, de joia, de alegria. come un giorno disse padre Jonas a Fatima. Como dia disse Monsenhor Jonas em Fátima. La comunità Canzao Nuova ha ricevuto da Dio questo dono della musica e dei mass media. A comunidade Canção Nova recebeu de Deus estes dons em relação à música e em relação aos meios sociais de comunicação. Ma egli affermò, ma io apprezzo anche il dono e i carismi di altre comunità. Mas ele disse ao mesmo tempo, mas eu tenho um apreço em relação aos carismas de outras comunidades. Come la comunità Shalom, Como a comunidade Shalom, la comunità Obra de Maria, a comunidade Obra de la comunità Maria, di Gesù, l'ecumenismo, a comunidade de Jesus com trabalho ecumênico. perché è la ricchezza che fa la Chiesa. Porque é esta igreja, é esta a riqueza da igreja. Io ho terminato. Spero di essere stato in grado di aiutare a comprendere la Io- visione della unità e nella diversità. Eu terminei a minha conferência. Eu espero ter contribuído para que vocês compreendam a beleza da unidade na diversidade. So che questo funziona bene teoricamente, Eu sei que isso funciona muito bem teoricamente. ma Gesù ha detto: sarete riconosciuti dai frutti che metterete in pratica. Mas Jesus disse que vocês serão reconhecidos pelos frutos que vocês produzirão. Allora, l'unità la si vive attraverso il frutto della pace, Portanto, a unidade, ela se vive através do fruto da paz, della gioia nello spirito, da alegria no della espírito, comunione, da comunhão, della correzione fraterna quando è necessario da correção fraterna quando for necessário e soprattutto della carità, e, sobretudo, da caridade, accettandoci, accogliendoci gli uni gli altri, aceitando-nos, acolhendo-nos uns aos outros, non come un peso, não como um peso, non come un ostacolo não como um obstáculo, insormontabile, um obstáculo intransponível, ma come un dono, mas como um dom, accolto con gioia. acolhido com muita Come dice alegria. l'Apostolo, accoglietevi gli uni gli altri, Come dice come o Cristo ha accolto voi. Como diz o apóstolo, acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos E acolheu. come Cristo ha detto, non siete stati voi a scegliere me, ma io ho scelto voi, Como disse Jesus, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. anche noi non ci siamo scelti gli uni gli altri, Também nós não nos escolhemos uns aos outros, ma è Dio che ci ha messi insieme, mas foi Deus que nos colocou juntos, per stare insieme. para viver juntos. La nostra comunione A nossa comunhão nella diversità. na diversidade. Dio vi benedica. Deus abençoe vocês.